pessoal! Tudo bem por aí? Hoje a nossa eletiva será muito especial e estudaremos o Sistema Internacional de Medidas. Estamos na eletiva Mundo Conectado. Nossa aula de hoje será representada pela professora Gisele Perina e professora Rosana Caveanha. Vamos começar! Importância das coisas são medidas pelos esforços para obtê-las e no empenho em preservá-las. O Sistema Internacional de Unidades foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, com a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, a fim de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos, porque, olha, é muito difícil. Eu sou dona de uma loja de tecido e sempre tive lucro e muito prejuízo com esse problema aí das medidas. Até lembro de um fato que uma jovem senhora desejou um tecido na cor rosa para fazer um vestido. Vamos rever comigo esse fato muito interessante. Que tecido maravilhoso! Ei, moço, por favor, eu queria 10 palmos deste tecido, ou melhor, 20 palmos desse tecido para eu fazer um vestido novo. Oh, madame, que bem, que bom que quer comprar esse tecido maravilhoso. Mas a senhora quer do seu palmo ou do meu? Vocês viram? Essa falta de unidades de medidas padronizadas estava dificultando muito minhas compras. Ainda bem que encontraram a solução do problema. Criaram em 1960 o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Esse sistema internacional, ele define um grupo de 7 grandezas independentes denominadas de grandezas de base. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. Essas grandezas definidas, a partir das básicas, são denominadas grandezas derivadas. Daqui a pouquinho a gente vai ver, então, alguns exemplos dessa grande solução. Bom, queridos, após a explicação desses ilustres personagens, tem aqui então a tabela sobre o Sistema Internacional de Medidas, algumas unidades então que são utilizadas, tá? Então nós temos o tempo, a unidade padrão são segundos, a massa, quilograma, comprimento, metro, temperatura em Kelvin, só que no caso a gente usa Celsius, tá? Quantidade de substância em mol, que vem de moléculas, vocês vão estudar isso em química, física, principalmente química no ensino médio. Corrente elétrica é o ampere. Intensidade luminosa, candela, tá? Tem aqui algumas grandezas derivadas ainda. A força é a unidade Newton, velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e volume é metro cúbico. Então aqui tem algumas grandezas que são trabalhadas, são padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Em campos específicos como comércio, saúde, ensino, indústria, etc., cada país pode estabelecer as suas próprias regras de uso das unidades de medida das grandezas.
Em 1955, foi criada a Organização Internacional de Metrologia Legal, que cuida da harmonização internacional das legislações dos países em relação às unidades de medida. Então, pessoal, essas unidades do sistema internacional são unidades consideradas como padrão, porém, é obrigatório usar só aquelas? Não. Então, nós temos esse órgão, essa organização que ajuda nessa comunicação, nessa harmonização entre as unidades de medida. Então, por exemplo, temperatura aqui, nós utilizamos Celsius. Nós vamos ver depois que alguns outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, usa Fahrenheit. E nós vimos que no sistema padrão, no sistema internacional, usa Kelvin, né? Kelvin. Então, queridos, tem unidades diferentes, mas, de novo, foi criado para facilitar a comunicação, tá bom? Por que nos Estados Unidos é diferente? Porque os norte-americanos não aceitaram a unificação mundial de medidas realizada sob influência da França. O processo começou na Revolução Francesa, no século XVIII, e se consolidou no século XX. Antes disso, não havia padrões. As transações comerciais eram feitas entre povos vizinhos que negociavam as equivalências de comprimento, peso e volume. A padronização começou a virar necessidade no século XV, graças às grandes navegações e ao contato mais frequente entre povos distantes. O metro surgiu como sugestão do padre francês Gabriel Monton em 1670. Ele surgiu de uma fração do planeta, a distância da linha do Equador ao Polo Norte, dividida por 10 milhões. Era uma medida objetiva, que também deu origem ao quilo e ao litro. Quando o Sistema Internacional de Medidas foi estabelecido em 1960, os Estados Unidos já tinham o seu próprio sistema, herdado da Inglaterra. Além dos States, apenas 2 países não adotam o sistema métrico: Mianmar, na Ásia, e Libéria, na África. Como eu falei para vocês, a temperatura nos Estados Unidos também é medida de maneira diferente. A escala de temperatura preferida nos Estados Unidos é a Fahrenheit. Ela era usada na indústria mundial até a unificação do sistema de medidas em 1960. A partir daí, o grau Celsius viraram um padrão mundial. Então, olha ali, gente, além do Kelvin, que está utilizado lá, também se utiliza o Celsius, tá? E aqui, então, tem um termômetro comparando, tá? Olha lá, o congelamento da água. Em Kelvin é 273 aproximadamente, e em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, tá? Então aqui tem uma comparação entre Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Aqui nós temos então o sistema métrico decimal para vocês se lembrarem. Então nós temos, aqui é o metro. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Daqui para cá eu vou fazendo vezes 10, daqui para lá eu vou dividindo por 10. Então, é sempre de 10 em 10. Lembrando que para eu multiplicar por 10, eu ando uma casa com a vírgula, né? No caso, para a direita, ou aumento um zero. Para eu dividir por 10, eu ando uma casa para a esquerda ou tiro um zero, tá bom? Aqui também tem, na verdade tá, acho que em espanhol, múltiplos e submúltiplos do sistema decimal, mas dá para vocês entenderem, tá? Ah lá, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, o mesmo para quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama.
Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, vale a mesma coisa. Aí, então, unidade é de 10 em 10. Quando é metro quadrado, por exemplo, é de 100 em 100. Quanto é metro cúbico, é de 1000 em 1000, tá bom? Então, aqui tem algumas referências. Então, eu peguei, né, tudo isso que a gente leu, eu peguei do Super Abril, super.abril.com.br, do Mundo Educação, da UOL, e do Brasil Escola. Ok, meus queridos? Muito obrigada, então, pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos voltar, então, lá para terminar a nossa conversa sobre o Sistema Internacional de Medidas. Um super beijo e até a próxima aula.